você faz isso com 5 jogadores? Como é que você faz isso com 7, 8 jogadores que ganham 500, 600, 700 mil? Fica inviável. Aí fica um monte de gente aí na internet aplaudindo uma atitude do Pedrinho que não foi correta. Eu gosto do Pedrinho demais, tanto quanto vocês. Eu gosto. E eu gosto que ele coloca dinheiro. Sim, gosto. Mas ele não fez certo. Porque no futebol não pode agir assim. Não é um açougue, não é um sacolão, não é uma papelaria. Não tem como você rescindir contrato com 5, 6 jogadores, não, gente. Não tem. Por isso que na hora de fazer o elenco, de construir o elenco, tem que se construir certo. Porque lá na frente é quase que irrevogável. Não tem como você desfazer de 10, 15, 20 atletas assim, ó. Não tem como. Por isso, eu falei, Mike, eu vou falar uma coisa com muita tristeza no coração, e ele tá aí ouvindo, ele pode confirmar, combinei sinal nenhum com ele, falei assim, cara, eu fico triste em falar isso, mas nós não estamos no caminho certo, o Cruzeiro não vai ganhar um título esse ano, e a gente não vai classificar para Libertadores. Por quê? Porque, como diz Ferran Soriano, né, um dirigente do Barcelona que criou o livro A Bola Não Entra Por Acaso. Cara, o campo, ele é simplesmente um reflexo de como está os bastidores do clube. Cara, perder um jogo faz parte, perder um campeonato faz parte. Agora, essa coleção de jogos horrorosos que o Cruzeiro vem colecionando, esse momento do Cruzeiro que parece não ter fim, são 3 treinadores diferentes e você percebe que a postura em campo é a mesma. Cara, o campo tá falando, o resultado tá falando e a bola não está entrando, não é por acaso. Isso é um reflexo de que administrativamente o Cruzeiro não está bem, gente. Isso é um reflexo que nos bastidores do Cruzeiro, o Cruzeiro não está bem. Eu tenho a visão hoje do Cruzeiro, cara, e eu falo isso com muita tristeza, de que o Pedrinho, à frente dessa SAF, ele quer fazer o Cruzeiro voltar a ser grande novamente, né? A voltar a ganhar títulos novamente, né? A ser protagonista no futebol brasileiro novamente. E ele tem injetado muito dinheiro, não é pouco, é muito dinheiro. Só que a percepção que eu tenho, e eu falo isso, gente, com experiência em empresário, com experiência em interlocução em vários segmentos que eu faço, o Pedrinho, ele não sabe como fazer isso. O Pedrinho, ele tem dinheiro, ele tem boa vontade, ele quer, mas ele não sabe como fazer isso, onde fazer isso, por onde começar a fazer isso. É a percepção que eu tenho. E então, administrativamente, nos bastidores, o Cruzeiro tá errando muito. Porque para a bola entrar, gente, você tem que ter uma engrenagem de acertos. A começar do proprietário, do departamento de futebol nas contratações, tem que ser boas escolhas. O treinador tem que chegar, ele tem que ter um corpo de elenco ali, aonde ele tenha soluções para solucionar o jogo, porque jogo é um problema que você tem que ir solucionando. E o treinador olha, ele não tem soluções. Ele olha, ele não tem um time disponível. Ele não tem atletas com disponibilidade mental e com vontade de solucionar o jogo. Então o Cruzeiro hoje, para mim, o Cruzeiro é um time hoje que tem um dono, que tem muito dinheiro, muita vontade de colocar dinheiro ali e fazer certo, mas não sabe por onde fazer, como fazer, por onde iniciar. O Cruzeiro é um amontoado de jogadores que não tem vontade, que não tem iniciativa, tem um bom treinador, mas o treinador pegou uma bomba para ele resolver. O Leonardo Jardim, ele tá com a bomba na mão para resolver. Não é problema dele. Não podemos ter uma 4ª troca de treinador com esse mesmo elenco e com essas mesmas coisas erradas que vem acontecendo. E aqui, o departamento de futebol do Cruzeiro, não dá mais, cara. Não dá mais, gente. Não dá, gente. Não tem condição mais. Chega uma hora, gente, que não é espiritual, não é falta de sorte, cara. É incompetência. A bola entra por competência. A bola também não entra por incompetência. Só que nós temos que ter coragem de falar. Aí quando, durante a semana, eu falei... Gente, eu falo por experiência. Cara, não é assim que se resolve
problemas de vestiário ou de relacionamento no futebol. Não é indo pra imprensa e jogando ventilador. Sabe como é que você faz isso? Você tá insatisfeito com qual jogador? Com o fulano. Chama ele pra uma reunião, chama o representante dele pra uma reunião, entra pra dentro de uma sala e quebra o pau com ele, meu amigo. Mostra os números, mostra os dados, olha o que você tá fazendo. Olha pra você ver aqui, ó. Olha o que você tá entregando. O salário tá em dia, você tá insatisfeito? Você quer sair? Vamos romper o contrato aqui agora. Ah, não, eu não quero, eu quero manter. Então, beleza, vai lá. Chama 1, 2, 3 vezes. Não quer, cara, tem que romper o contrato. Só que futebol é diferente de você ter uma papelaria ali na esquina, de você ter um açougue na rua aqui de baixo, de você ter uma loja no shopping, você ter colaborador. São colaboradores diferentes. Sabe por quê? Porque multa rescisória milionária. Você vai rescindir com um cara aí que ganha 1 milhão por mês. Falta 12 meses de contrato. Sabe como é que funciona? Você tem que pegar os 12 meses de contrato e pagar ele e mandar ele embora. Significa que você deve ele 12 milhões. Como é que você faz isso com 5 jogadores? Como é que você faz isso com 7, 8 jogadores que ganham 500, 600, 700 mil? Fica inviável. Aí fica um monte de gente aí na internet aplaudindo uma atitude do Pedrinho que não foi correta. Eu gosto do Pedrinho demais, tanto quanto vocês. Eu gosto. E eu gosto que ele coloca dinheiro. Sim, gosto. Mas ele não fez certo. Porque no futebol não pode agir assim. Não é um açougue, não é um sacolão, não é uma papelaria. Não tem como você rescindir contrato com 5, 6 jogadores, não, gente. Não tem. Por isso que na hora de fazer o elenco, de construir o elenco, tem que se construir certo. Porque lá na frente é quase que irrevogável. Não tem como você desfazer de 10, 15, 20 atletas assim, ó. Não tem como. Por isso que na hora de construir um elenco tem que ser bem construído. Tem que haver uma análise de desempenho. A análise de desempenho, ela tem que entregar para o corpo técnico tomar a decisão, até como é o comportamento do cara nas folgas dele. Ó, nas folgas dele ele é assim, nas férias dele é assim, a relação dele com a família dele é assim, ele é um cara polêmico, ele não é um cara polêmico. Ele tem atitude. Quando ele é vaiado, ele não abaixa a cabeça. Tem que entregar toda informação possível para se tomar uma decisão. Por quê? Porque futebol é muito caro. Você ofereceu 3, 4 anos de contrato para um jogador, como é que você volta atrás? Não é assim. Não é assim. Não pode. O torcedor não pode botar pilha no Pedrinho e ficar aplaudindo e falar vai, vai, vai. Porque não é assim que faz futebol. Futebol é diferente. Eu tenho empresa, o Diogo tem empresa. Não é assim. Não é igual na nossa empresa. Futebol é um segmento diferente. Não pode ser assim. Então o Cruzeiro hoje não tem um elenco à altura. Cara, e é o que eu tô com o Diogo. Desse jeito aí, vai ser difícil o restante do ano. E vou falar a mesma coisa que eu falei pro Mike. Nós não estamos no caminho certo. E isso depende do Pedrinho. Do Pedrinho virar essa chave e colocar a gente no rumo certo. Foi a pior partida do Cruzeiro que eu vi na minha vida. Nunca vi o Cruzeiro jogar tão mal. Nunca vi uma fase tão ruim como essa, que já dura 10 meses quase, né? Porque em julho foi o último grande jogo do Cruzeiro. Mesmo tendo ele chegado à final da Sul-Americana, chegou aos trancos e barrancos, todo mundo sabe. Então, o Cruzeiro realmente precisa se explicar. Hoje, teve uma reunião do presidente Pedro Lourenço com Dudu, Cássio, Gabigol, com os principais, Lucas Silva, os principais Romero, os principais nomes do grupo do Cruzeiro. E o presidente cobrou, e cobrou muito. Conversei ainda há pouco, rapidamente, com o Dudu. O Dudu me disse que a conversa foi tranquila, que realmente eles sabem que estão devendo, né? E que vão dar a volta por cima com muito trabalho, com muita vontade, com muito amor. No Dudu eu confio. Dudu é prata da casa, foi criado no Cruzeiro, tem uma história vencedora e realmente o Dudu é um cara que, na minha visão, gosta e ama o Cruzeiro. Detalhe, Marlon tá fora, foi emprestado ao Grêmio. A torcida não queria, menos um problema. Né? Menos um problema. Ah, mas antes queriam comprar, não interessa. O importante é que saiu agora. A torcida não queria, já não estava dando liga, então é por aí. Então, outra coisa, o Cruzeiro, né? A Máfia Azul esteve hoje lá na Toca,
postou faixas cobrando o grupo e cobrando o Alexandre Matos, né? Eu já disse, não é só imputar ao Alexandre Matos todos os erros. Ele tem erros e acertos, como todo diretor de futebol, como todo CEO. Mas ele trouxe alguns jogadores, né, que eram destaques. O caso do Wallace na Europa, nos últimos 3 anos, e não está jogando nada. O Gabigol, abaixo da crítica, com uma ressalva, a bola não chega nele, né? E o Dudu é o cara que está pelo menos se movimentando, driblando, tentando. Ainda não é aquele Dudu que a gente conhece, não. Mas está chegando lá, né? O Cássio ontem deu uma declaração forte, dizendo que estoura no Cássio, mas o problema é na defesa, né? O problema é no meio campo, é no ataque. Ele falou, o cara não marca lá na frente, estoura no Cássio. Tudo é o Cássio, né? Então, é complicada a situação. Vamos entrando aí no canal, galera. Senta o dedo no like, se inscreva, porque aqui tá bombando e tá legal. E vamos bater um papo, quero a opinião de vocês. Vou começar a ler, né, as mensagens. E aqueles haters que entrarem aí, por favor, China Azul, tirem do circuito. Hoje eu estou fazendo direto aqui, tá? Então tirem do circuito os haters, porque aqui é um canal sério, de gente séria, de senhoras, de senhores, de crianças. Então todo vagabundo e bandido que entrar aqui como hater, já estou tirando um print e vou encaminhar ao Ministério Público, como tem um aí que eu já estou processando. Dia 21 de maio teremos audiência. Já está pipocando, né? Mas já estou processando, porque comigo é no processo, né? Aqui é um lugar de família, é um lugar de gente do bem. Estamos aqui para trabalhar e para debater as coisas sérias do futebol. Então, todo bandido que entrar aí, por favor, vocês expurguem para mim, porque hoje o Rodrigo não está fazendo lá do Rio comigo, então eu entrei direto aqui no nosso canal de YouTube. Luciano Andrade, fora Matos. Matos não tem como, está dizendo Jorge Augusto. Sandro Soares, nada contra o ser humano Léo Jardim, mas como técnico estou achando ele fraco. Francisco Miguel, já esse ontem o Marlon titular, hoje foi emprestado. Qual a lógica disso? O Marlon não está querendo jogar no Cruzeiro, né? E o técnico parece, está tentando aqui, tentando ali, um dia cair, outro dia Vidalba, ele tem que definir. Ele está inseguro, a gente percebe que ele está inseguro, né? Humberto Ferreira, já sei, será que os jogadores queriam o Renato Gaúcho pelo fato de não ter vindo, os jogadores estão fazendo... Não, não tem corpo mole, eu já disse. Como é que o cara vai prejudicar ele próprio, a família dele? O cara não está rendendo. Um exemplo disso é o Matheus Pereira, abaixo de qualquer crítica, sabe? Agora, eu não sou advogado do Alexandre Matos. O Alexandre Matos é um cara vencedor, por onde passou, venceu. Foi mal no Atlético Paranaense? Foi mal no Vasco? Foi. No Cruzeiro ele contratou alguns jogadores que nós contrataríamos e outros não. Faz parte, o erro e o acerto. O presidente já cobrou dele, ele já entendeu, o Matos é um cara bacana, eu conversei com ele outro dia, o Matos é um cara bacana. Sabe, ele montou um time em 2013 e 2014 que ninguém acreditava. E o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. Sabe, então tem erros e acertos. Não é crucificar só o cara. Todo mundo está errando, todo mundo errou. Jogadores, técnicos que por lá passaram, a diretoria, todo mundo tem uma parcela de erro. O próprio presidente Pedro disse, ó, nós erramos muito em contratações. Agora, hoje é até tema da minha coluna. O presidente Pedro Lourenço, os outros dirigentes deveriam copiá-lo, porque ele não mente. Ele vai e fala, ele manda a letra, na lata, né? Os caras escondem a sujeira debaixo do tapete. O Pedro não, ele falou, ó, tem jogadores que não merecem vestir a camisa do Cruzeiro no momento. Falou a verdade, gente. Se todo dirigente fosse como ele, o futebol brasileiro estaria em outro nível. Porque ele fala, ele é o dono tem o direito. Sabe, o Dudu deu a declaração ontem, o caso todo mundo, ó, o dono tem o direito de cobrar. Se o dono não cobrar, quem vai cobrar? Quem vai cobrar? Ele é o dono, é ele quem põe o dinheiro, é ele quem paga os salários. Tem que cobrar. E os jogadores têm que dar uma resposta o mais rápido possível. Sabe? Ô, gente, a galera chegando aí, vou passar dos 1000, vamos lá, minha galera. Vocês são demais comigo. Vamos lá. Agora, é muito fácil, deixa eu abaixar o ar aqui, gente. É muito fácil pegar alguém para Cristo. Sabe, querem pegar o Alexandre Matos para Cristo. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ter um respeito. Sabe, ele errou, ele está errando, ok. Mas vamos ver se ele vai acertar mais agora, né? As contratações poderão acontecer, no meio do ano, poderão acontecer contratações, né? O técnico já disse que esse grupo não foi ele que montou, foi o Fernando Diniz, que infelizmente foi embora, né? Deixa eu ver aqui, o Neto está dizendo, já em si não dá. O Wagner Fernando, boa noite, acho que o Lucha vem aí.
Um abraço para o Cláudio Antônio, boa noite. Se não abrir o olho, é Série B. Tem que colocar o Fagner na lateral direita, o William na ponta direita, que ataca mais que defende. Alex Oliveira, no começo do ano falei que o Rony era uma boa para o ataque, faz falta. Mas o Rony, o Palmeiras pediu uma fortuna, o Cruzeiro entendeu que não deveria pagar. O Márcio Senna está dizendo que a culpa maior do Matos, que contratou muito bagre. Será que o William vai sair, já esse Elvis Santos? Não sei. Raimundo Júlio, estou achando que o Jardim está perdido com o elenco. Me parece que ele não conhece a característica dos jogadores. Léo Belfort, flamenguista. Boa noite. Na minha humilde opinião, vocês contrataram muito errado. Jogadores com idade avançada e jogadores que não querem nada. Né? Exemplo, Gabi sem gol, está dizendo ele aqui. Né? E é flamenguista, sabe que o Gabigol já deu muitos títulos. Alan Fernandes. Marlon saindo, menos uma laranja podre. Falta sair Eduardo, Wallace, Lautaro, Romero, Matheus Pereira. O resto do banco de menos, o Fabrício Jonathan, Dudu, Matheus Henrique e Gabi. Neto Ferreira, Matos tem responsabilidade mais... Ele não está fugindo da responsabilidade dele, não. Ele errou muito em contratações, ele sabe, o presidente sabe, mas ele tentou buscar o que havia de melhor no mercado. Por que o Cruzeiro não trouxe o Rony? Porque o Cruzeiro achou que o Rony era muito caro. Ô, gente, já passamos dos 1.000 simultâneos. Vamos para 2.000, vamos lá, minha galera. Eu quero a opinião de vocês, vou ler muita opinião hoje, porque vocês fazem o programa comigo, vocês são torcedores, são da China Azul, e é por aí. Leandro Anelo, já não sei o que irão concordar comigo, mas estou com o Ronaldo da Band. Mano, treinador exato para... O Mano rebaixou o Cruzeiro. O Mano era o técnico do Cruzeiro quando o Cruzeiro caiu. Ele saiu um pouco antes. Né? Francisco Miguel, 40 dias treinando e o time não tem o mínimo de entrosamento. Não, o time ontem foi um bando em campo, desorganizado, sem criatividade, sem vontade, sem inspiração. O Cruzeiro de ontem foi vergonhoso. Eu vou dizer para vocês, eu tive que tomar um remedinho para pressão para dormir. Estou ficando mais velho, né, gente? Tomei um remedinho para pressão para dormir. Porque realmente não está dando. O que a gente está vendo não está legal. Não está legal. Sabe? E só os jogadores podem dar uma resposta positiva. Só eles podem mudar esse estado de coisas. Sabe? Eu vou olhando aqui, viu, gente? Tá muita mensagem, muita gente entrando. Senta o dedo no like, viu, galera? Quero o mesmo número de like e de simultâneos. Matheus Otávio, boa noite, gente. Gabigol está devendo sim, mas é o menos culpado. A bola não chega. Quantas vezes vemos ele buscando no meio campo, correndo para lá e para cá? Atacante tem que receber bola. Perfeito. Concordo. João Barbosa. Sou do tempo de Seu Lopes e Alex. Matheus Pereira não joga nada. Rafael Fernandes. Jair, o Cruzeiro precisa de uma mudança urgente. Essa mudança vai acontecer. Rodrigo Coimbra. Boa noite, Jair. Eu falei, se não correr, não ganha de ninguém. Só talento não ganha jogo. Os adversários superam o Cruzeiro na raça. E o Cruzeiro não está tendo nem talento. Nem raça, nem talento, nem vontade. Está faltando tudo. Aquilo de ontem foi de abismar. Eu fiquei abismado ontem. Sabe, quero opiniões, vamos lá, minha galera. Sugestões, vamos lá. Paulo Gagliardi, já o Cruzeiro está completamente sem rumo. É rezar para chegar aos 45 pontos no Brasileirão. O Alisson está dizendo, seremos rebaixados. Calma, Alisson, vamos pensar positivo. Lili Lara, traz o Pesolano de volta, saudade daquele time. José Carlos Dias, tem que contratar o Alex para fazer parte, né, entre técnicos e jogadores. O Walter está dizendo que pede Vanderlei Luxemburgo desde o ano passado. João Vieira, Jair, você está certo. Charlie Cowboy, domingo o jogo é na hora da missa, aqui perto de casa. Vou para a missa rezar para todos nós, melhor. Guilherme Zignago, cheguei agora, Marlon está fora, glória a Deus. Marlon foi para o Grêmio, foi emprestado, né? Menos um que a torcida não gosta. E vamos ver, eu já disse, se eu for... Reunião de peso. Cássio, Dudu e líderes do elenco se encontram com Pedro Lourenço após vexame na Sul-Americana. Após a decepcionante derrota do Cruzeiro por 2-1 para o Mushuc Runa, do Equador, pela Copa Sul-Americana, um grupo de 5 jogadores se reuniu com Pedro Lourenço, presidente da SAF Celeste, em busca de respostas e soluções. O encontro aconteceu na manhã desta quinta-feira 10, na sede dos supermercados BH, em Belo Horizonte. Estiveram presentes o goleiro Cássio, recém-chegado com status de ídolo, o lateral direito William, os volantes Lucas Romero e Lucas Silva, além do atacante Dudu, um dos principais nomes do elenco. A reunião, que contou apenas com a presença dos atletas e do mandatário, reforça a insatisfação interna com o rendimento do time, especialmente após a atuação considerada vexatória no Mineirão diante de um adversário modesto. Com a derrota, o Cruzeiro permanece na lanterna do Grupo E da Sul-Americana sem pontuar. Já o Mushuc Runa lidera com 6 pontos conquistados em 2 jogos.
Após o encontro, os jogadores seguiram para a Toca da Raposa 2, onde o elenco se reapresentou e iniciou a preparação para o confronto contra o São Paulo, neste domingo 13, às 17h30, no estádio do Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão. A expectativa agora é saber se essa conversa pode marcar o início de uma virada no ambiente celeste e na postura da equipe dentro de campo.